O Brasil sabia que o Bolsonaro era um inepto, que o Bolsonaro era um incapaz. Mas certamente o período da pandemia foi o período em que a população brasileira pôde sentir de forma mais cristalina o grande equívoco que foi eleger esse inútil para ser o presidente da República. Uma figura que não tem nenhuma empatia, que não tem nenhuma sensibilidade, uma pessoa que tem desprezo pela ciência, pelo conhecimento. Às vezes me parece até que o Bolsonaro faz isso para afrontar. Ele faz isso como uma forma de deboche, para mostrar para as pessoas que ele tem desprezo pelo povo brasileiro e que ele se acha protegido pelo manto da impunidade, pela caneta do cargo que ele ocupa, pela proteção de alguns setores das Forças Armadas, das milícias, do crime organizado. Não sei exatamente de onde que vem essa percepção, mas sentimento de impunidade que às vezes ele procura demonstrar, né? Não é razoável, quer dizer, ninguém pode achar que é uma coisa natural que em plena pandemia, enquanto no Brasil mais de 600 mil pessoas perdiam a vida, o Bolsonaro fazia questão de patrocinar e gastar mais de 5 milhões em dinheiro público para fazer passeios de motocicleta pelo país. Ele chegava nas cidades, onde muitas famílias estavam enterrando os seus familiares, os seus amigos próximos, e o Bolsonaro, né, promovia passeios de motocicleta para testar sua popularidade. E tudo isso pago com o nosso dinheiro, com o seu dinheiro, com o dinheiro do povo brasileiro. Agora, semana que antecedeu o Natal, não era uma semana de férias, pelo contrário, uma semana de muito trabalho. Nós, com uma crise econômica, com uma crise social, o Bolsonaro, em plena segunda-feira, estava em Guarulhos, estendendo o fim de semana prolongado, passeando de lancha, dançando funk, pisoteando na cara do povo brasileiro. Aí, um belo dia, ele resolveu sobrevoar a Bahia. Pegou um avião da FAB, sobrevoou a Bahia, tirou algumas fotos e veio embora. Sequer procurou o governador. Foi lá com a única intenção de tirar fotos e, de alguma forma, mostrar para as pessoas de que ele tinha ido na Bahia. Mesmo que a ida dele não tenha nenhuma finalidade, não tenha tido nenhuma utilidade. Ele não procurou o governador. Ele sequer entrou em contato com as autoridades. Agora, esta semana, este período que nós estamos vivendo, pós-Natal, a Bahia está vivendo uma das crises mais graves da sua história. São cerca de 47 cidades em situação de emergência, isso pode passar de 70 cidades. Nós temos mais de 400 mil pessoas atingidas. E um verdadeiro esforço de guerra envolvendo governadores, prefeitos, outros governadores, órgãos do governo federal, até mesmo as Forças Armadas sendo mobilizadas para ações de emergência e de assistência. Onde é que está o Bolsonaro, gente? Cadê o inútil? Onde é que o inútil se encontra essa semana? O inútil está em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Segundo ele, para gozar do merecido descanso. Descanso do quê, gente? O que menos o Bolsonaro fez durante o ano foi trabalhar. Eu que costumo acompanhar a agenda da Presidência da República, que fica no site da Presidência da República, na grande maioria dos dias não tinha nada marcado, não tinha uma agenda, não tinha um despacho. Viagens internacionais. Qual foi o país que o Bolsonaro visitou, além daquele fiasco que ele fez lá no G20 ou aquela ida a Dubai para bajular os sheiks, para vender o Brasil e entregar a troco de banana a nossa riqueza? Qual foi o outro país que o Bolsonaro visitou? Qual foi alguma agenda internacional? Qual foi alguma agenda que ele fez com governadores, com prefeitos, com secretários da saúde, com secretários da educação, com setores da sociedade civil? Qual foi a agenda que durante todo esse ano
foi tão cansativa, exigente, para que o Bolsonaro precise agora, como ele diz, gozar do merecido descanso. Gente, é impressionante o que esse cara e essa família, né? Vamos combinar, essa família de milicianos criminosos, o que essa gente está fazendo com o nosso país. No momento que a gente mais precisa é que a gente percebe. É como se nós estivéssemos no meio de uma viagem de avião e o avião entra numa zona de turbulência e dali um pouco a comissária de bordo vem e comunica aos passageiros que nós estamos sem piloto. Ou também me vem a imagem de um avião, né, no meio de um temporal, no meio de uma tempestade, ou um navio, imagine um navio em alto mar, com ondas fortes, com vento forte. Se as pessoas sabem que tem um capitão experiente no comando do navio, elas ficam mais tranquilas. Mas o Bolsonaro, o inútil, né, ele passa a sensação para a população brasileira que é como se elas estivessem no navio, no meio de um maremoto, sem que tenha capitão. O inepto, o inútil, a cada dia ele se supera. Mas agora, gente, em pleno Natal e Ano Novo, será que o presidente da República não poderia ter adiado 1 ou 2 dias as suas férias em São Francisco do Sul? Será que ele não poderia ter dado uma demonstração de empatia, de solidariedade, de sensibilidade, de carinho pelo povo brasileiro e pelo povo baiano, e estar lá, junto com o governador, na linha de frente das iniciativas e das ações que procuram trazer algum tipo de conforto e apoio à população atingida? Eu confesso para vocês que, para mim, por mais que eu conheça o Bolsonaro, e que eu não espere nada de bom que possa vir do Bolsonaro, da Michele, dos filhos, dessa gente que ele botou no governo, por mais que eu conheça o Bolsonaro e saiba que nada de bom vai vir dali, eu sempre me iludo, eu sempre me engano e penso, não, ele vai dar uma demonstração de que algum tipo de qualidade essa criatura pode ter. Não é possível, não é possível que seja capaz de errar sempre. Não é possível que ele não consiga acertar nunca. Não é possível que mesmo agora, num momento delicado como esse, ele não consiga exercer com honradez o cargo para o qual ele foi eleito. Mas eu sempre me engano. Por mais que eu teime tentar acreditar que ele possa ser diferente, infelizmente ele não é. Infelizmente ele é isso aí. Ele é um inútil. Ele é um incapaz. Ele é um genocida, ele é um criminoso que tem desprezo pelo povo brasileiro. E mesmo num momento como esse, ele prefere passear em Santa Catarina para curtir a vida, com o cartão corporativo, com o nosso dinheiro, para debochar, para pisotear, para mostrar para as pessoas o grande erro que foi eleger esse imbecil presidente da República.